Presidente, primeiro, recuperar na memória daqueles que ou nunca tiveram ou perderam o que houve no nosso país, especialmente depois da Assembleia Nacional Constituinte. E aqueles que viveram a ilusão constituinte sabem que o artigo 1º da Constituição, primeiro, quando estabelece os princípios fundamentais, o primeiro princípio fundamental que está no artigo 1º da Constituição é a soberania. Sem soberania, fica impossível um projeto nacional. E como aqueles que assumiram o modelo liberal, o modelo de Estado mínimo, distanciando o Estado até do controle dos setores estratégicos, eles vão sendo derrotados, derrotando o país e impossibilitando a realização de um projeto nacional. Mas eles perdem a memória, porque, lamentavelmente, com o apoio irrestrito dos meios de comunicação, na primeira eleição direta para presidente da República, institucionalizado o país em bases democráticas, e na Constituição Federal, definindo, e vou me restringir, a questão da soberania, poderia falar também da Previdência Social ou da Seguridade Social, mas ficar só na soberania. Para afirmar a soberania, a Constituição de 88 estabeleceu o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, empresa brasileira de capital nacional, juros reais de 12%. E tudo isto foi destruído na primeira eleição direta para presidente da República, sob os auspícios da defesa da moralidade, da falsa moralidade. Elegeram o caçador de Marajás, que na contramão do que estava na Constituição, pregou um Estado mínimo, usando verbas públicas para colocar o elefante branco. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais segurança. Somente para recuperar na memória, privatizaram praticamente todo o setor siderúrgico, todo o setor petroquímico de fertilizantes, entregaram as telecomunicações, desnacionalizaram o subsolo e entregaram a Vale do Rio Doce, e entregaram o subsolo brasileiro. O crime tem sido muito grande. E para o sucesso no programa de privatização, não só permitiram a utilização de títulos podres da dívida externa pelo valor de par face, como também obrigaram os fundos de pensão das estatais à participação. É preciso lembrar tudo isso. E quanto mais o Brasil foi privatizando, quanto mais pobre foi ficando, quanto maior a perda da soberania, maior a crise nacional. E eles perseveram no mesmo modelo e atribuem aos outros aquilo que eles continuam fazendo. Quem assume o poder governa com as pessoas. E existe uma diferença entre a indicação dos partidos políticos para governar e a indicação para corromper. A diferença é muito grande. Mas o governo Bolsonaro continua fazendo rigorosamente a mesma coisa, simultaneamente desmoralizando a sua própria base de sustentação. Quando ele diz que não aceita o troca-troca, quando desmoraliza o chamado centrão aqui na casa, desmoraliza uma parcela da sua base de sustentação, desmoralizando em todo o poder legislativo. E aqueles que fazem coro a isso estão inseridos no centrão, estão inseridos na base do governo, os que exigem o troca-troca, e os que exigem o troca-troca no discurso do presidente da República para a corrupção. Então é preciso dizer que o desmonte foi muito grande. Rede Ferroviária Federal, o Lloyd brasileiro que foi extinto. Eu poderia ficar aqui citando um número muito grande de outras estatais. O Brasil empobreceu, o Brasil ficou dependente e não há alternativa. Essa reforma da Previdência, quando o presidente disse que ele é ignorante em matéria de economia, ele transferiu a presidência da República para o senhor Paulo Guedes, que tem uma trajetória de vida, vínculos conhecidos. O senhor Paulo Guedes é um homem do capital financeiro internacional, é a vida dele, é a aliança dele. Então esse discurso, e eu peço que os companheiros avaliem, principalmente quando falam em patriotismo.
O patriotismo é o último reduto dos canalhas, já disseram isso. O discurso tem que se compatibilizar com a prática. E a prática hoje é de destruição continuada da soberania nacional. A inviabilização dos serviços públicos. O Estado mínimo saindo de tudo. Qualquer dia governar vai ser ter só um gabinete, que já estará tudo transferido para a iniciativa privada. O governo Bolsonaro é a continuidade do governo Temer. Tanto que as medidas provisórias que estamos apreciando aqui, todas vêm do governo Temer. Da destruição do Estado brasileiro, da destruição das expectativas de toda a esperança do povo brasileiro. Voto favoravelmente, meu querido Rogério.